Graça e paz, amados irmãos e amigos, seguidores do meu canal. O que aconteceu no céu? Estamos gravando mais um vídeo intitulado desta feita, O que aconteceu no céu. Compartilhe, comente, dê o seu like e nos ajude a expor a palavra de Deus. O que aconteceu no céu? Como foi esse pecado de Satanás no céu? Satanás foi expulso do céu. Satanás era um querubim que se tornou diabo. Depois da suposta expulsão de Satanás do céu, o céu ficou em mil amores, harmonia plena, ou precisou de restauração e de purificação através do sacrifício de Cristo? Estas e outras perguntas serão respondidas agora. O que aconteceu no céu? Primeiro, para tratar essa questão, devemos observar, e todos os teólogos, ou quase todos, na sua grande maioria, na maioria esmagadora, são coesos em concordar que o pecado começou no céu. Então você já tem aí um agravante. Onde começou o pecado? No céu, com os anjos. Os demônios, Satanás, aliás, os anjos que se tornaram demônios, não sei. Mas o pecado começou no céu. Em Judas 6 você vê Judas falando, citando por sinal um texto de Enoque, um apócrifo de Enoque. Judas falando de anjos que não guardaram o seu principado. João 8,44 diz que Satanás peca desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Ele é homicida desde o princípio. 1 de João 3,8 também diz que Satanás peca desde o princípio. Aí você já tem logo aquela ideia ligeira de que ele não foi lá esses anjinhos, esse anjinho bonzinho no céu e depois se tornou um demônio. Me parece que ele, desde sua criação, ele optou por ser mau e por pecar. Ok. Mas nós temos dois textos, um texto em Ezequiel 28 e um texto em Isaías 14, que muitos interpretam-nos de forma errada e atribuem esses textos a uma suposta queda de Satanás. E Satanás, ao pecar, ele era um querubim e foi expulso do céu. Querubim que foi expulso do céu. Eles usam as expressões: caíste do céu, querubim ungido, estavas no Éden, no dia que foste criado, esses instrumentos foram criados para ti, instrumentos musicais, e diz que isso é uma alusão a Satanás. Será se de fato é? Sabemos que o pecado começou no céu. Mas será que Satanás já foi expulso de lá? Será que Satanás perdeu o acesso lá? Veja bem, o primeiro erro que os intérpretes de Isaías 14, de Ezequiel 28 e Isaías 14 incorre ao dizer que o texto fala de Satanás é o seguinte: nós temos nesses textos um gênero literário satírico, poético, uma lamentação, um cântico de lamentação. Neste gênero literário, neste modo de texto, para que se atribua os elementos nele contidos a um outro ser que não seja o ser aos quais o próprio texto se refere, ou o ser ao qual o próprio texto se refere, se faz necessário que você tenha outros textos e que apresente aquele ser predicados, encontrados no texto, em foco do texto que você está trabalhando. Se você não tiver outros textos que apresentem aquele ser, os mesmos predicados encontrados no personagem desse texto que você está trabalhando, por ser um texto figurado, por ser um texto cheio de figuras de linguagem, você não pode atribuir estas figuras de linguagem àquele outro ser, mas apenas ao ser a quem este texto está remetido. E Ezequiel 28 está remetido ao rei de Tiro. Isaías 14 ao rei de Babilônia.
Agora vamos às expressões. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Ora, será que isso é uma alusão a Satanás, a um ser que estava no céu? É só você ficar com o texto e você vai ver que não. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, tu que debilitavas as nações. Tu debilitavas as nações e por isso caíste do céu. Ora, quais eram as nações que Satanás debilitava no céu? Quais eram as nações que existiam no céu e que Satanás caiu porque ele debilitava as nações por causa do seu poder? Vamos continuar o texto. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, subirei aos céus. Ora, como é que houve uma queda literal de um ser que estava no céu, se este personagem nem lá estava, ele apenas dizia no coração que ia subir lá? Gente, como é que essa expressão caíste do céu pode ser literal? Pode referir-se a um ser angelical que estava lá. Se este ser dizia no coração, eu subirei aos céus, eu não estou no céu, não moro no céu, não habito no céu, mas eu subirei aos céus. Então a expressão caíste do céu é uma figura de linguagem, ou seja, como perdeste o teu poder, como perdeste a tua autoridade, tu que dizias no teu coração subiria aos céus, e por aí vai. Um outro fato importante é que nesse gênero literário, dentro das civilizações antigas, era comum atribuir aos reis, aos governantes, aos imperadores, predicados divinos. Era comum aqueles povos divinizarem seus governantes, seus príncipes. Nós temos, e é conhecido de todos, o famoso chavão que se criou na divinização dos imperadores, o Ave César, o César divino, César é Deus, vamos adorar César, Ave César. João foi preso à ilha de Patmos por causa disso. Nós temos isso aí em largos relatos da história de Roma e da história do cristianismo. Calígula, por exemplo, ele chegou a divinizar o seu cavalo. Nós temos um relato dos Atos dos Apóstolos, no qual, e por incrível que pareça, justamente nas regiões de Tiro, regiões estas, nas quais, as quais atuavam o personagem de Ezequiel 28, o príncipe de Tiro, a sátira, o poema, o canto fúnebre de lamentação de Ezequiel 28 é remetido ao rei de Tiro. E nós temos nos Atos dos Apóstolos, Herodes, nesta região, ou melhor, naquela região, na região de Tiro, discursando, após seu discurso, a multidão gritar, é voz de Deus e não de homem, é voz de Deus e não de homem. Ou seja, divinizando Herodes. E ele foi comido de bicho, chega até a dizer o texto, por esta causa, por esta razão. Então era comum, gente, não é pelo fato de dizer, tu dizias no coração, eu sou Deus, subirei acima das estrelas de Deus, na cadeira de Deus me assentarei. É comum falar isso para os mortais, governantes de todos os povos, quase todos os povos da antiguidade. Então, quando você encontra isso no texto, não precisa estar falando de um ser celestial. Então, só para reforçar, será que Satanás caiu do céu? Em Efésios 6,12, o texto diz que nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Em Jó, capítulo 1 e capítulo 2, há um relato de Satanás tendo acesso a uma reunião angelical com Deus, ou seja, os anjos, Deus e Satanás se reunindo, e aquela reunião não foi na terra. De onde tu vens, Satanás? Pergunta Deus. De rodear a terra e passear por ela. Logo, ele não vem a reunião não é na terra. Mas Satanás está tendo acesso a uma reunião angelical com Deus e os anjos. Se angelical é com os anjos, né? Muito pleonástico isso. Em Lucas 10, 17 a 18, os discípulos estão vindo daquela grande comissão de evangelização e chegam a Jesus e dizem-lhe, Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Jesus responde-lhes, eu via Satanás
caindo do céu como raio. Eu via, eu estava vendo vocês expulsando os demônios e eu vendo Satanás caindo do céu como raio, ou seja, perdendo o seu poder, perdendo a sua influência no céu. Eu estava vendo isso acontecer. O verbo está no imperfeito, o verbo não está no pretérito perfeito. Eu vi, mas eu via continuamente, eu estava vendo continuamente. Se assim for, aí eu lá veio o Pember, me lembrei do Pember agora, na sua obra As Eras Mais Primitivas da Terra, onde ele apresenta a chamada teoria da lacuna. E ele vai dizer que Gênesis 1 fala da criação original e o versículo 2 em diante da reforma na terra, porque Satanás caiu do céu como raio e destruiu a primeira criação, a criação original. História de carochinha. Depois eu vou gravar um outro vídeo falando sobre a teoria da lacuna. História de carochinha. Então o verbo está no imperfeito. Eu via, Jesus fala do imperfeito, eu estava vendo Satanás caindo do céu. Não era ele caindo, bum, bum, mas perdendo a sua autoridade, perdendo a sua influência, perdendo o seu poder, perdendo as suas influências. Então nós temos que lutar contra os demônios nas regiões celestiais. Efésios 2:6 diz que Deus nos fez assentar nas regiões celestiais. Ora, lutando contra os demônios nas regiões celestiais, assentados nas regiões celestiais em Cristo. E por favor, você não vê tecer aquele comentário, mas as regiões celestiais em Efésios 2:6 são regiões celestiais em Cristo, que aí eu vou ter que te apresentar o que são elementos integrantes de uma oração e elementos acessórios. Por favor, você vai me poupar disso, né? Vai me poupar disso. Então veja bem, estamos nas regiões celestiais em Cristo, lutando contra os demônios nas regiões celestiais em Cristo. E Jesus, eu via Satanás cair do céu como raio. Em Apocalipse 12:7-10, que é o único texto que fala de Satanás sendo expulso do céu, é um texto futurista, que não aconteceu ainda. Quando o texto diz, e houve peleja no céu, Miguel e seus anjos guerreou contra o dragão, e guerreou o dragão e seus anjos, ali o verbo é usado no perfeito, no pretérito perfeito. Ali você tem uma aorista, eu vi. Por quê? Porque Daniel está contando João está contando uma visão. Eu vi como eu vi na visão. Mas quando você lê o contexto, esses fatos não aconteceram ainda. O versículo primeiro começa dizendo, primeiro contexto geral do livro, Apocalipse 1 diz o quê? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então o Apocalipse trabalha de coisas futuras, e não de coisas que aconteceram lá na eternidade do passado. Não. Aí quando você pega o contexto do próprio capítulo 12, o contexto vai dizer o quê? O contexto vai dizer, eu vi uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, com 12 estrelas sobre a cabeça, a mulher gritava para dar à luz um filho, deu à luz um filho varão, o filho varão subiu para Deus, a mulher fugiu para o deserto, e o dragão lançou um rio para perseguir a mulher, e Deus, a terra se abriu e engoliu o rio, e houve peleja no céu. Então quem é essa mulher? Israel, personificado em Maria. Quem é esse dragão? Satanás, personificado em Roma e em Herodes, perseguindo Jesus. Depois que tudo isso acontece, é que vem a expulsão do demônio, é que vem a expulsão de Satanás. Então, essa expulsão de Apocalipse 12:7-19, é só você ler o contexto, não está falando de algo lá no passado, mas de algo que vai acontecer no futuro, provavelmente no período da grande tribulação. Provavelmente, depois eu trabalho sobre isso. Então, nós temos textos largos e decisivos que Satanás não foi expulso do céu. Continuando, um outro ponto importante. Satanás era querubim? Ele era um querubim? Satanás pertencia à ordem dos querubins? Não. Satanás não era querubim, ele não pertencia à ordem dos querubins. Veja bem, quando você pega João 16, versículo 11, o Jesus vai dizer que o príncipe deste mundo, Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 11, o príncipe desse mundo já está julgado. A palavra príncipe ali vem de archon, a palavra da qual deriva-se arcângelos ou arcanjo, arcanjo. Então, quando você pega o texto, para a gente trabalhar na ordem, vamos entender a qual ordem pertencia a Satanás. Quando você pega o texto de Daniel,
capítulo 10, versículo 13, o texto hebraico, Daniel capítulo 13, quando o anjo Gabriel veio trazer a resposta à oração de Daniel, Miguel, que é um arcanjo, todo mundo sabe, é chamado de um dos primeiros príncipes. Daniel 10, 13, texto hebraico, Stuttgartensia. Michael, Atar, Hashorim, Harishonim. Miguel, um dos primeiros príncipes. Essa palavra príncipe, que vem do grego archon, principado, potestade, é desta palavra que deriva-se arcângelo, ou arcanjo, um príncipe, um governante. Em João 16, 11, Jesus disse que o príncipe deste mundo já está julgado. Em João 12, 31, Jesus diz, aí veio o príncipe deste mundo e eu não tenho nada com ele. Em Efésios 2, 2, Paulo diz que Satanás é o príncipe da potestade do ar, ou seja, o arcanjo, arcontos, o arcanjo das potestades do ar. Você vai ver em Judas 9, Miguel lutando, guerreando, disputando contra Satanás o corpo de Moisés. Por que Miguel está disputando contra Satanás o corpo de Moisés? Mostrando que eles pertencem a uma mesma categoria de anjos, que são arcanjos. Em Apocalipse 12, 7 a 8, você vai ver Miguel e seus anjos guerreando contra Satanás e seus anjos. Por que você vai ver isso? Porque Miguel tem anjos, Satanás tem anjos, porque pertence a uma mesma hierarquia. Príncipes guerreiros, príncipes que guerreiam, que lutam, príncipes de exércitos. Satanás é chamado de o príncipe deste mundo, o príncipe deste século. Então, biblicamente, Satanás pertence à ordem dos arcanjos. Não existe só um arcanjo Miguel. O texto que nós lemos, Daniel 10, 13, Miguel, um dos primeiros príncipes, um dos primeiros arcanjos. E Satanás é o príncipe deste mundo, o príncipe da potestade do ar. Temos que lutar contra os principados das regiões celestiais. Então Satanás pertence à ordem dos arcanjos. É por isso que ele disputa com Miguel, o corpo de Moisés. É por isso que ele luta em Apocalipse 12, 7, a grande batalha. Ok? Então Satanás ainda está no céu, não foi exposto do céu, e não é querubim, mas é arcanjo. Concluindo, depois de tudo isso, a resposta final vem. E como foi que ficou o céu depois que tudo isso aconteceu? Como ficou o céu? Em Colossenses 1:20, diz que Deus reconciliou consigo em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Em Efésios 1:10, diz que Deus tornou a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Em 1 Timóteo 5:21, diz que nosso testemunho diante de Deus, de Cristo e dos anjos eleitos. Hebreus 9:23 e 24, diz que as coisas terrenas, os sacrifícios terrenos do santuário terreno, eram purificados com sangues de bodes e de animais. Mas estas coisas eram figuras do verdadeiro santuário, que é o santuário celestial. E o santuário celestial purificado com o sacrifício mais excelente, que é o sacrifício de Cristo. Então raciocinem comigo, senhores, para que tenhamos uma noção da dimensão do pecado e da dimensão do sacrifício de Cristo. Satanás pecou. O pecado no céu, a influência dele no céu ainda continua. Quando o texto de Apocalipse 12 diz que ele está sendo exposto do céu, o texto o identifica. E foi expulso o grande dragão. Que dragão? A antiga serpente, o diabo e Satanás. Aquele que acusava os nossos irmãos de dia e de noite. Então Satanás tem acesso lá, tem influência lá. Os anjos de 1 Timóteo 5:21, chamados de anjos eleitos, foram anjos restaurados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário.
E é por isso que nós vamos para o céu, a igreja vai para o céu, eu vou para o céu. Por quê? Apocalipse 21 e 22 fala que o novo céu, também como a nova terra, serão restaurados. O que é que tem naquele novo céu de Apocalipse 21 e 22? O versículo 3 do capítulo 22 diz assim: lá está o trono de Deus e do Cordeiro, mostrando que é o céu, eternamente, novo céu e nova terra, porque restaurados. Então, concluindo, o que aconteceu no céu? O pecado começou lá. Esse pecado perpetuou-se aos anjos e às coisas celestiais. O sacrifício de Cristo veio e purificou. Colossenses 1:20, Efésios 1:10, 1 Timóteo 5:21, Hebreus 9:23 e 24. E agora nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Daí alguém diria: não, mas esse novo céu, esse céu que a gente está vendo aqui. Não, é o novo céu onde está o trono de Deus e do Cordeiro. Portanto, senhores, Satanás tem acesso aos céus, ele é nosso acusador, ele está acusando lá a igreja de dia e de noite, mas ele vai ser expulso do céu na batalha entre Miguel, que é um arcanjo, e Satanás, que é também um arcanjo. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu não pude trazer aqui informações judaicas, informações sobre os arcanjos, os 7 arcanjos ou 4 arcanjos que aparecem no livro de Enoque e outras informações, devido ao espaço do vídeo. Precisei resumir, mas qualquer coisa estaremos gravando outros vídeos e pontuando cada detalhe. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.